Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa campanha na Força Tarefa 2020. O nosso assunto, você sabe, essa semana é o fruto do Espírito Santo. E nós estamos caminhando para o término da nossa campanha. Você sabe que durante esse período eu abordei basicamente 3 assuntos diferentes. Nós falamos sobre relacionamento, falamos sobre revestimento e agora nós estamos falando sobre frutificação. Pela ordem, nós poderíamos ter feito ao inverso. Nós poderíamos ter começado com relacionamento, falado do fruto do Espírito, que é consequência dele, e por fim, nós poderíamos falar de revestimento, que é o conselho dado pelo apóstolo Paulo a todos nós. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam passar pelo dia mal e mesmo assim permanecer firmes e inabaláveis. Mas a ordem com que nós construímos é proposital. Nós pensamos primeiro em relacionamento porque o nosso relacionamento com Deus é a base para os nossos demais relacionamentos. Se o nosso relacionamento com Deus é saudável e forte, a tendência é que os demais relacionamentos o sejam também. Todos nós vivemos dentro do ambiente familiar desafios, batalhas, crises. E por trás desses problemas que normalmente nós temos dentro da família, existe uma batalha espiritual que nem sempre é percebida. Daí, nós unimos os dois temas, o relacionamento e o revestimento. Embora nós estejamos falando de famílias e na maioria das vezes nós pensemos nos indivíduos e a impressão que a gente tem é que os problemas da família são sempre coletivos, mas muitas vezes nós vamos encontrar solução para os problemas coletivos dentro do indivíduo e dentro da sua individualidade. O que você quer dizer com isso? Que num conflito entre duas pessoas, quando elas sentam conosco para um aconselhamento familiar, há uma crise dentro de casa e elas vão procurar ajuda. Normalmente nós vamos apelar para o relacionamento, primeiro com Deus, porque nós já sabemos que o relacionamento entre casal, entre pais e filhos, irmãos, está em crise. Bem, este relacionamento entre pessoas já está em crise. Nós temos que buscar a solução primeiro no relacionamento pessoal do indivíduo com Deus. Por quê? Porque a partir dessa relação correta com o Senhor, nós vamos encontrar temor, fé e disposição para abrir a Bíblia e dizer para aquela pessoa, a que teme ao Senhor. Aqui na Bíblia está escrito que se você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, a instrução para essa situação é essa aqui. E por temor, e por fé, e por obediência a Deus, você deve agir desta forma. E aí nós conseguimos corrigir, nós conseguimos disciplinar, nós conseguimos orientar o indivíduo à mudança. Toda mudança que nós queremos dentro do relacionamento, ela tem que começar na pessoa que teme a Deus. Por isso, nós vamos investir em relacionamento, porque isto vai refletir em relacionamentos. Se essa pessoa que teme a Deus está disposta a ser o canal da restauração, estiver revestida do poder do alto, se a verdade do Evangelho, que eu simbolicamente usei a figura da armadura de Deus para lhe ensinar, for algo que a pessoa realmente experimente, ela não vai ficar olhando para si mesma e se identificando apenas com o Cristo sofredor. Lembra que eu disse isso para você? Quem tem uma visão completa da obra de Cristo na cruz, ela não tem fé apenas para ser perdoado e salvo, ela tem fé para ser vitoriosa. E essa fé que faz o vencedor, ela começa no Cristo sofredor, mas ela é completa quando você enxerga o Cristo triunfante. Então, essa pessoa que está dentro da guerra, primeiro tem que ser restaurada e se colocar de pé. Revestida do poder do alto, ela tem autoridade, ela tem sabedoria de Deus para lidar com aquela situação. Nesse aspecto, é muito importante que ela seja um ramo ligado à videira e que ela seja frutífera. Na prática, o que a gente mais vai perceber em evidência nesses 3 temas dentro de casa é o último que eu estou ensinando agora, a frutificação. Por quê? Porque normalmente o relacionamento pessoal íntimo com o Senhor é Deus quem conhece. É verdade que muitas pessoas, elas, na medida que vão se relacionando com Deus, a construção do caráter de Cristo nelas pelo Espírito Santo vai se tornando mais evidente. Então, é possível sim que eu enxergue no outro
a maturidade com que ele vai crescendo, com que Cristo está sendo formado no seu interior. Se essa pessoa é cheia do Espírito Santo, há uma certa evidência, porque a luz fica mais intensa, não é? Se essa pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela é mais bem posicionada diante das crises e adversidades, e até mesmo do inimigo, que se levantou contra ela, aproveitando de uma crise familiar. Só que isso também necessariamente não é algo que tem que ser visível. Existem pessoas que têm um relacionamento correto com Deus, são cheias e fortes no espírito, mas elas têm uma personalidade que não deixa transparecer tanto aquilo. Agora, o fruto fica mais evidente. Por exemplo, quando a gente vai tratar de um assunto como o de hoje, paciência. Nós falamos de amor, nós falamos de alegria, nós falamos de paz, mas agora nós vamos falar de paciência. Isso é uma coisa mais notória, a pessoa que tem paciência da pessoa impaciente. Em algumas Bíblias, Paulo não chama, ou a tradução não fala em paciência, fala em longanimidade, que é uma palavra que a gente quase não usa, né? Quando você lê lá em Efésios 5:22 essa palavra, você às vezes tem dificuldade para identificar que é de paciência que Paulo está falando. E é claro, fica evidente, dentro de casa, no meio dos relacionamentos, uma pessoa mais paciente de uma pessoa mais impaciente. Só que isso é um fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, é correto a gente falar de relacionamento, revestimento, são aspectos diferentes da mesma obra. Quem é que está realizando em nós a boa obra? O Espírito Santo. O que ele está fazendo? Formando Cristo em nós. Então, ele faz isso através, primeiro, do relacionamento. Ele faz isso através, segundo, do revestimento. Mas ele também faz isso, terceiro, através da frutificação. O amor, tanto quanto a alegria, tanto quanto a paz, vão aparecer como fruto do Espírito. A gente tem vontade de falar frutos, né? Mas o texto bíblico fala fruto. A paciência também. Quando eu tenho que falar em paciência, parece um assunto um pouco mais difícil de ser falado, porque na Bíblia a gente não encontra tantas referências para paciência como encontra, por exemplo, a fala do amor. Eu disse aqui num dos dias que nós estávamos fazendo o vídeo que a Bíblia fala de amor de capa a capa. Se você pensa em alegria, existem muitos textos que fazem menção, de forma bem objetiva. A Bíblia não fala não dá tantos detalhes, ela mais fala em questões gerais, alegrai-vos, não é? Regozijai-vos. Aqueles textos que são mais específicos, eu separei e mostrei para você. Paciência não é um assunto tão mencionado, por exemplo, quanto fé, embora elas estejam entrelaçadas. Quando você fala em fé, normalmente está associado à esperança, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas quem tem muita fé e espera muito, tem que ter paciência também. Então, a paciência meio que aparece como um desdobramento. Existe, por exemplo, um capítulo na Bíblia só dedicado para o amor. Eu li, 1 Coríntios 13. Existe um capítulo só dedicado à fé, os heróis da fé. Mas eu não encontrei nenhum texto dedicado especialmente para falar de uma porção de gente que exerceu paciência, embora ela exista, seja citada, e um bom exemplo para ela seja de Jó. Eu não gosto muito de pregar a respeito de Jó em textos curtos, em vídeos curtos, como esse que eu estou fazendo. Para falar de Jó, a gente precisa de um tempo, porque a experiência de Jó de sofrimento prolongado, ela dá margem para algumas interpretações erradas. E ao longo da vida, da minha vida cristã, eu já encontrei muita gente que compreende mal o exemplo, a história, e tira daquela história de Jó alguns ensinamentos errôneos e tenta aplicar à própria vida. Então, eu não vou gastar aqui muito tempo falando de Jó, embora ele seja na Bíblia um símbolo de paciência. Talvez você esteja pensando, mas Jó não é um símbolo de fé, de alguém que suportou a provação e saiu honrado lá no final? Se você ler a galeria dos heróis da fé, você não vai ver nenhuma menção ao nome de Jó. Tem uma porção de gente lá, mas de Jó não é dito nada. Quem vai falar de Jó como exemplo é Tiago. Se você procurar na sua Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, lá em Tiago, no capítulo de número 5,
que aliás vai ser o tema, o destaque para nossa meditação hoje. No texto longo, eu vou falar mais de Tiago 5. Mas se você pega Tiago 5 e lê o versículo 11, está escrito: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, aqui Tiago faz uma declaração específica. Ele menciona a paciência de Jó. Nós vamos ler em casa, com calma, Tiago, o capítulo 5 todo. Mas se você observar com o devido critério, você vai perceber que Jó é um bom exemplo de paciência, mas que a gente precisa estudar com mais calma. Então, eu vou aproveitar para falar da paciência, o desdobramento dela, que começa na fé, que é a certeza de coisas que se esperam, tá? Quem espera muito, logo, é uma pessoa paciente. Então, dá para a gente pegar o mesmo exemplo. Se eu for falar de fé como ponto de partida para chegar na paciência, aí eu vou usar Abraão. Abraão, o pai da fé. Nesse aspecto, embora ele esteja citado lá na galeria dos heróis da fé, e o Jó tenha sido citado como um modelo de paciência, eu vou aproveitar o contexto e vou falar mais do Abraão. Por quê? Porque há muito mais textos que falam a respeito dele e que podem servir de inspiração. A Bíblia fala que Abraão, por causa da fé que espera, teve paciência suficiente para alcançar a promessa de Deus. Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha lá. A prova da vossa fé opera a paciência. As pessoas não gostam muito de ouvir falar sobre paciência que vem da fé. Por quê? Porque normalmente isso vem associado a algum tipo de dificuldade. Deus na Bíblia é chamado de Deus de paciência, lá em Romanos 15, no versículo 5. Se você procurar em 2 Tessalonicenses 3:5, você vai ver uma menção à paciência de Cristo. Tanto Deus quanto Jesus são símbolos de paciência. Mas, quando você olha, por exemplo, Romanos 5, de 3 a 5, você vai encontrar um texto meio indigesto. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos, disse Paulo, nas tribulações. Isso aqui ninguém gosta de ouvir. Prazer na tribulação, ninguém quer saber disso. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência não traz... ela produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bom, a semente que foi plantada em nós é Cristo. Cristo era um homem que glorificado está sentado à direita de Deus, ele nos deu o Espírito Santo. Então a gente pode tratar o Espírito Santo da verdade como a semente que foi plantada dentro de nós. A ideia é tirar dessa semente o fruto. Lembra que Cristo é a videira, você é o ramo? Bispo, como Deus tira de nós fruto? Entre eles, nos deixando passar por tribulações. Tribulação não é uma coisa interessante para ninguém, mas todo mundo na prática sabe que existe. E dentro de casa não é diferente. Se você me perguntar, bispo, por que Deus permite certas tribulações? Para produzir em nós paciência, para fazer o fruto do Espírito, da paciência, aparecer. Essa paciência, enquanto ela está sendo gerada, produz em nós o quê? Experiência. E a experiência produz esperança, na qual não existe confusão. Então, o Deus da paciência, que nos deu em Cristo um modelo de paciência, permite a exposição das nossas vidas, como indivíduo e como família, a situações desagradáveis, que vão nos tornar mais pacientes, frutíferos, mais experientes, mais maduros, tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto no nosso relacionamento pessoal com as pessoas. Só que há, no final de tudo isso, um resultado positivo. Eu até separei um versículo que traz uma certa inspiração, porque eu ia falar de tribulação, eu digo, ninguém vai ficar muito entusiasmado em paciência que sai da tribulação. Então, eu disse, bom, Deus me deu um texto
que sirva de inspiração. Deus da paciência é um ótimo modelo. Jesus Cristo, paciente, é um ótimo modelo. Jó é um bom exemplo, mas tem que tomar um cuidado, porque senão a pessoa pega o ensino errado. Então vamos para uma coisa mais segura, que eu possa falar rapidamente. Veio no meu coração, fale de Abraão. E Hebreus, no capítulo 6, do versículo 12, diz: imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Nesse aspecto, Abraão, o pai da fé, é um bom exemplo. Ele foi, por fé, perseverante. Em algumas Bíblias não aparece a palavra paciência. No lugar dela aparece a palavra perseverança. Abraão foi homem de fé, homem perseverante, homem paciente. Você sabe que ele esperou muito para receber a herança que Deus havia prometido para ele. Da mesma forma, eu sei que Deus tem promessas para a tua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas se você quer alcançar essas promessas na prática, você vai ter que imitar o Deus da paciência, o Cristo paciente, o Abraão que exerceu paciência, e a gente sabe que a raiz dessa paciência, perseverança, é fé, e eu e você, como justos, nós viveremos da nossa fé. Logo, paciência não é uma opção, é um fruto que Deus vai passar dentro do jardim que Ele plantou, na colheita que Ele plantou, procurando. Ele vai encontrar isso em mim, Ele vai encontrar isso em você, depende da nossa fidelidade a Ele no meio das tribulações. Está escrito em Tiago, no capítulo 5 que eu destaquei, no versículo 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vocês também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Quando eu digo aqui que a vinda do Senhor está próxima, ele estava se referindo à vinda final. Mas eu posso dizer que ele vem. Eu posso usar Tiago 1,17, dizer, e vem descendo agora, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, resposta para a necessidade do nosso coração. Então eu quero orar com você, para que, no meio dessa luta intensa, que você pode estar vivendo como pessoa ou como família, que você tenha fé, que você seja perseverante, que você seja paciente, assim como o lavrador que planta. Lembra que eu disse, a terra mais difícil de ser trabalhada e plantada, terra da minha casa. Onde os frutos serão mais abundantes? No meio da minha família. Então, é por isso que eu estou orando hoje, para que o fruto da paciência seja encontrado em você. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem permitido na nossa vida. Eu sei que há vontade perfeita e permissiva. Na tua vontade perfeita, nós somos frutíferos por obediência. Mas é verdade que nós fazemos escolhas, na medida em que vamos amadurecendo, que trazem consequências que nós não esperamos. E muitas vezes, essas más escolhas dão espaço para que o inimigo invista, provoque a tribulação, nos cerque com adversidades. Eu sei que Deus, o Senhor permite provas e sempre oferece graça suficiente para nós sairmos aprovados, mas das batalhas espirituais nós também teremos que exercer por decisão, por escolha, fé, sermos perseverantes e pacientes. Pacientes no tempo em que a semente está germinando, florescendo, frutificando, até que essa colheita possa aparecer em forma de fruto, que dá glória para o teu nome, fruto do Espírito Santo, e resultados de transformação, uma colheita que nós esperamos na nossa vida pessoal, tanto quanto na nossa vida familiar e em todas as demais áreas. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que assim como Deus, o Pai, é um Deus de paciência, eu tenho em Cristo o exemplo de um homem paciente, nós temos em Ti, Espírito Santo, garantido o fruto da paciência, se nós aprendemos a nos relacionar e a nos revestir do Senhor, da sua graça, do seu poder e da sua infinita misericórdia. Cubra-nos hoje com esse poder e graça e torna-nos, Deus, em Cristo, frutíferos, mais abençoados e mais
pacientes nos nossos relacionamentos e diante das chuvas e da colheita que nós temos esperado de Ti somente. Ao Teu nome seja a gratidão, a glória, o louvor e a adoração do Teu povo, que espera comigo na presença do Senhor. Graça sobre graça. Que assim Deus continue te abençoando, inclusive com paciência nesse momento que nós todos estamos vivendo. O fruto no Senhor está garantido e a sua recompensa nele, eu tenho certeza, vai ser muito grande. Receba isso para você e para a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.